Na resenha de hoje eu vou falar um pouco do livro Coração de Aço, que é um lançamento da editora Aleph do mês de novembro. O livro Coração de Aço é uma grande aposta da editora Aleph para esse fim de ano. O primeiro livro da série Executores traz um mundo um pouco diferente do que nós conhecemos hoje em dia. É uma história que muitas pessoas poderiam considerar mais própria de uma HQ ou de uma história em quadrinhos, mas que dessa vez é um livro, e nesse livro a gente vê super-heróis, ou não, e muitos vilões. Esse livro ele foca principalmente na história de vilões, de heróis e como as pessoas lidam com poderes. O livro tem como elemento principal contar fatos que aconteceram após o surgimento de um cometa ou de meteoro, alguma coisa, e que fez que algumas pessoas adquirissem alguns superpoderes. Só que, diferente do que a gente poderia imaginar, todas essas pessoas que ganharam superpoderes, elas não se tornaram algumas vilões e algumas heróis. E sim, todas essas pessoas se tornaram grandes vilões. Esses vilões são conhecidos como épicos, e os mais fortes deles são conhecidos como altos épicos. A história vai se passar na cidade de Chicago, ou melhor, na cidade de Nova Chicago, que é o nome que a cidade ganhou após o épico Coração de Aço tomar o controle dessa cidade. Logo no começo do livro a gente vai perceber um pouco como foi o surgimento desses épicos e como aos poucos eles foram conseguindo se apoderar dessas cidades. A cidade de Nova Chicago, apesar de estar sob o poder do Coração de Aço, que nós podemos entender como sendo uma ditadura, ela entre todas as cidades dos Estados Unidos, ela é considerada uma boa cidade para viver, pois o Alto Épico que comanda essa cidade, ele fornece energia elétrica para as pessoas, elas conseguem ter uma vida, digamos assim, normal dentro do que seria possível, e essa cidade é dividida entre as pessoas que moram nos subsolos e as pessoas que moram na superfície ainda. E é muito interessante também perceber que essa cidade não tem mais dia, ela sempre está de noite, por causa de outro épico que é um dos funcionários do Coração de Aço e que ajuda ele a administrar essa cidade. É interessante também perceber como vários épicos se juntam e que obedecem um épico mais forte e que esses épicos comandam a cidade em si, então cada um tem uma sua função e tem um papel dentro dessa sociedade. Executores que dão nome à série de livros, eles são pessoas comuns que aos poucos estão tentando derrotar esses épicos, mostrar que eles podem ser derrotados e que as pessoas comuns podem voltar a ter poder nessa sociedade. Contudo, podemos perceber que esses executores ainda lidam apenas com épicos mais fracos, épicos mais possíveis de ser derrotados, e que isso exatamente não seria uma forma de tomar a cidade de volta, pois os altos épicos, os mais poderosos, ainda estão intocados. O livro é narrado principalmente em primeira pessoa e nós acompanhamos o David, que seria o protagonista dessa história. No começo vemos ele num banco com seu pai, onde ele explica mais ou menos como ele teve o primeiro contato dele com o Coração de Aço e como ele se tornou o único sobrevivente de um grande evento que fez o Coração de Aço finalmente se apoderar da Nova Chicago. E por ele ser o único sobrevivente desse evento, ele também é a única pessoa que conhece a fraqueza do Coração de Aço, o que é um grande ponto para essa história, para tentarem tomar Nova Chicago desse super vilão. Então a história realmente começa quando um grupo de executores eles chegam em Nova Chicago para destruir um outro épico mais fraco e que com a ajuda inesperada do David eles acabam se conhecendo e que o David acaba entrando para os executores meio que sem querer, ou querendo na verdade. Então no decorrer do livro vamos ter mais algumas explicações de o que são os épicos, quais são os poderes deles e quais são as fraquezas de cada um, pois cada um tem uma fraqueza e são fraquezas bem inusitadas, são fraquezas que as pessoas poderiam esperar. Esse livro é super fácil de ser lido, pois a história é extremamente empolgante e deixa você sempre curioso do que vai acontecer a seguir, e em nenhum momento da história o livro fica meio chato ou parado. Em todo momento tem alguma coisa importante acontecendo que você quer descobrir o que vai acontecer a seguir. Todos os personagens apresentados são importantes no livro e eles têm habilidades e personalidades diferentes entre si, o que deixa a história também muito interessante, pois você acaba sempre se afeiçoando a um personagem, mesmo que os outros não te agradem tanto. Então por isso eu indico muito esse livro Coração de Aço, pois ele traz uma história simples, mas muito empolgante, e que trata os heróis e vilões de uma maneira bem diferente, onde os vilões são os mais fortes e que os heróis não têm exatamente poderes. Então nesse livro a gente vai ver também um pouco do decorrer de como os executores resolvem pela primeira vez enfrentar um alto épico, que seria o Coração de Aço, como algumas estratégias são boladas para que eles consigam se livrar de épicos, auto-épicos, até chegar finalmente ao Coração de Aço. E esse é o foco principal do livro, que deixa o final desse livro muito interessante também. Como esse livro é o primeiro de uma trilogia, o final fica meio aberto,
principalmente por causa de várias reviravoltas que acontecem no decorrer de toda a história. Então o livro acaba muito bom, mas deixa aquele gancho bem explícito pro próximo livro, que também faz o livro ser bom. Pois você fica curioso para os próximos livros. Eu não vou falar mais muita coisa sobre o livro, porque todo o livro é muito interessante. Então você não vai precisar saber muito da história para querer ler esse livro. Então eu recomendo de verdade esse livro. E com certeza eu posso dizer que ele foi o livro que eu mais gostei esse ano, que foi o mais surpreendente para mim. Então eu espero que vocês leiam o livro e também gostem dessa história fantástica. Se vocês já leram o livro, deixa aí embaixo nos seus comentários sobre a história que vocês achou. E lembre-se, se for colocar algum spoiler, por favor, avise antes para que ninguém leve um spoiler sem querer. Obrigado por assistir o vídeo e se inscreva no canal e também nas redes sociais do canal. Obrigado e até mais.